Porque na minha cabeça, né? Ah, vamos Assim, lá. eu sou professora de inglês, eu não preciso. Uhum. Mas eu sempre ficava muito frustrada com as minhas notas nesses exames de proficiência em fala. Porque não é só você saber falar. É você saber quais são as estratégias para poder tirar a nota que é necessário. Eu lembro que eu tive 1 mês e meio de quando eu fiz a inscrição até o dia da prova. Olha só, 1 mês e meio, caramba! Qual foi a sua maior nota no teste do IELTS? Eu até abri aqui porque eu nem lembrava, né? Eu fiz ano passado. Vamos ver. Foi 8,5. Olha aí. As técnicas. Foram as técnicas. Sejam muito bem-vindos ao Papo Faixa Preta, uma entrevista com alunos do IMC que atingiram mais que a nota 7 no teste do IELTS. Hoje eu vou conversar com a Aline, ela que é uma faixa preta aqui da Blime English. Ela foi lá e tirou 8,5 no speaking do IELTS de primeira. E aí, eu vou bater um papo com ela hoje sobre a preparação dela para você poder ouvir da boca de um faixa preta como é que tem que ser a preparação, tá? Só esperar a Aline chegar aí pra gente poder bater esse papo. Vocês estão animados para essa live aqui? Quero ver vocês mandando as perguntas de vocês ali na preparação dela ali. Vou esperar ela chegar. Vamos bater um papo sobre como é a preparação de um faixa preta. No caso dela, ela foi lá e fez de primeira, atingiu a faixa preta. Ela é uma faixa preta de 3º grau. Vou contar para vocês já, esperar ela entrar aí. Vou deixar ela contar. Vamos ver se ela entra ali. Hoje de manhã nós já tivemos o nosso café com IELTS, né? De tarde tivemos uma outra aula sobre como fazer a técnica do bombardeio e do resgate na hora de praticar o seu listening e na hora de praticar o seu reading, para que você consiga lá uma melhor nota no seu teste do IELTS. E agora é a hora do papo faixa preta. Tô vendo a Aline ali já, só esperar ela mandar o request aqui para poder conversar comigo. Vamos lá. Mandei para você, Aline, aceite aí pra gente poder bater o papo faixa preta. Boa noite! Olá, boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tô joia demais. Como está aqui nesse... Já acabou o calor, né? Agora já tá chegando mais o frio aqui. Em Montreal tá assim também? Tá, ontem estava mais frio. E hoje de manhã também fez frio pela manhã, mas logo depois já esquentou. Chegou aos 22, 24. Hoje? É. Meu Deus, que doideira. Eu não sei o que acontece com esse tempo daqui do Canadá, que é uma loucura, né? Acho que deve ter uns 5 dias, tava 39 graus de sensação. Hoje de manhã já tava 10. Eu falo, meu Deus, o que é isso? Né? Muito bem. Aline, obrigado por aparecer aqui. A gente vai bater um papo. Mas antes de começar, eu preciso começar fazendo a pergunta de qualificação. Aline, qual foi a sua maior nota no teste do IELTS? Eu até abri aqui porque eu nem lembrava, né? Eu fiz ano passado. Vamos ver. Foi speaking. Qual foi a sua nota? Foi 8,5. Olha aí, 8,5 no speaking, mais que qualificada como faixa preta aqui do IMC. Na verdade, você é uma faixa preta de 3º grau, porque em 3 das habilidades você foi além do 7, né? Muito bem, muito bem. E aí a gente vai bater um papo aqui para falar um pouco mais da sua preparação. Pra gente começar, me conta aqui, como foi que você me conheceu? Através do perfil da Lúcia. Ah, você também? Olha só! Conta um pouquinho aí, como é que foi que você chegou nessa história de IELTS? Como é que você veio parar no meu perfil? Conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Na verdade, assim, o Plano Canadá existe já há alguns anos na minha vida, né? Então, de 2017 a 2019, eu estava na fase ali de juntar dinheiro, né? Porque eu percebi que pelo Express Entry, como eu já estou ficando velhinha, eu estava perdendo muitos pontos, né? Então, eu comecei a estudar as outras opções de imigração. E os lugares possíveis. E aí, né, fazendo aquela funilagem, cheguei a Ottawa. E aí, eu estava procurando perfis de pessoas. Você ia vir pra cá? Você chegou a pensar em vir pra cá?
Sim, tanto que em 2019 eu vim para cá fazer uma viagem exploratória, igual a Lúcia fez. Olha só. E explorei Ottawa, Toronto, London, Hamilton, Kingston. E vim para cá, para Montreal, a passeio só. Eu pensei, vou fazer primeiro o trabalho lá e depois vim aqui passear. E achei que é para Ottawa. Aí, em 2020, né, eu fiquei naquele trânsito ali de dezembro para janeiro, né, 2019 a 2020. Voltei para o Brasil, fiz todo o processo, né, para aplicar para o Present, fiz o ECA, né? A equivalência do diploma, né? Isso. E aí tinha que fazer o IELTS. E aí que você foi descobrir o tal do IELTS. Sim. Aí que eu cheguei no IELTS. Mas antes do IELTS eu já havia feito alguns outros exames de Cambridge. O FCE, CAE, já tinha feito o TOEFL, o IBT também. Antes de me conhecer, você não tinha feito o IELTS, não? IELTS não, nunca tinha feito. Entendi. E você chegou a tentar iniciar sua preparação para o IELTS antes de me conhecer? Ou não? Você me conheceu e já começou a preparar? Como é que foi isso aí? Não. Tentei antes. Tá. Mas assim, eu focava só mais, né, nas outras habilidades. Então era listening, reading and writing. Speaking nem tanto, porque na minha cabeça, né? Vamos lá. Eu sou professora de inglês, eu não preciso. Mas eu sempre ficava muito frustrada com as minhas notas nesses exames de proficiência em fala. Porque não é só você saber falar. Você saber a estrutura da parte de fala, né? E quais são as estratégias para poder tirar a nota que é necessária. Interessante você falar isso aí. Fala um pouquinho mais disso aí, porque olha só, você, já sendo professora, ainda assim você sabia que saber inglês não era o suficiente, né? Você precisava ali de técnica para você fazer o IELTS. Conta um pouquinho mais, como que você chegou nessa percepção de que não, para fazer o teste do IELTS eu vou precisar de algo mais específico? Baseada nas minhas outras experiências, né, dos exames, porque eu sempre fiquei frustrada com as notas. Eu chegava e eu travava, porque como professora eu acabo sendo muito prolixa às vezes. Então eu ficava ali, né, going around in circles e não chegava na objetividade, no que era pedido da questão. Entendi. Então, às vezes, eu fazia a introdução, né? Começava ali a dar os exemplos, né? E com os exemplos também dar outro suporte, né? Assim, essa é a opinião que eu tenho e vou usar isso como suporte para minha opinião. Só que eu perdia tempo demais. Às vezes, no primeiro exemplo, não chegava a concluir o segundo exemplo e quem dirá a conclusão. E aí, o teste desandava todo, né? E isso, eu não sei você me diga, mas a maioria das pessoas falam que quando elas perdem o fio da meada aqui, todo o resto vai desabando, né? Não sei se você tinha esse problema de ficar nervosa, ansiosa. Fala um pouquinho aí. Eu sou uma pessoa ansiosa por natureza. Então, assim, aquela pessoa que um dia à noite que antecede o exame não vai dormir, né? Que tem uns side effects aí do corpo, né? E aí acaba atrapalhando no dia. Então, a diferença que eu vi do IELTS que eu fiz para os outros exames foi que o preparo foi essencial, então a prática, pratiquei. Sim, não pratiquei tanto quanto eu deveria, né? Eu vou confessar que eu fui um pouquinho lerdinha nessa parte, assim, mas eu vi que eu pratiquei mais e de forma efetiva do que eu fazia com os outros exames. Porque eu tive um plano de ação, né? Aquela sua tabela é sensacional, me ajudou muito. A planilha, né? A planilha. Exatamente. Porque eu conseguia medir de forma concreta o meu plano, né? Eu tinha um plano de ação, então eu preciso estudar tantos minutos por dia. Então, qual que é a habilidade que eu preciso trabalhar mais? É essa? Olha, vou te falar uma coisa. Eu já entrevistei alguns faixas pretas aqui, tá? E eu sempre que eu tô entrevistando eles, eu fico ali procurando os padrões. Eu falo assim, o que será que tem de comum nessas pessoas, né? Nas faixas pretas. E todos eles que eu conversei falaram que usaram a mesma estratégia que você está falando que você fez, que foi usar a planilha lá da rotina. Por quê? Você tem que ter clareza, né, do que você vai fazer. E aí, quando eu te dou uma rotina, que eu falo, você vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, tantas horas por dia, todo dia, tarará. Quando você sabe, tá, então beleza, esse aqui é o meu caminho. A clareza te ajuda a enxergar onde você tem que ir,
né? E isso todos eles fizeram também. Então é muito interessante você falar disso. Antes do IELTS, quando você preparava lá para os outros anos que você fez, você não tinha essa estrutura de organização da rotina. Como que você acha que isso aí foi e te ajudou? Porque, além de eu... É claro que o meu objetivo maior era tirar uma boa nota no speaking. Era que você tinha mais preocupação era o speaking. Isso. Olha só. E engraçado que a minha preocupação maior do speaking foi a minha maior nota, né? É isso que eu tô aqui pensando. Olha pra você ver. Sua maior preocupação lá no speaking foi lá 8,5. Faixa pretíssima lá. Ó, antes de a gente entrar aqui na questão da preparação, fala que aí você foi lá, me conheceu, viu meu perfil, falou esse cara aqui. Você foi daquelas que já entrou direto na turma ou você teve alguma relutância? Como é que foi? Não, eu lembro, foi muito rápido. Eu lembro que eu assisti 1 ou 2 lives, né? E você estava naquela época de pré-abertura de turma, né? Então tem aquela semana que antecede e eu participei morrendo de vergonha de 2 lives. Ah, verdade. Na live de simulado, né? Isso. Verdade, eu lembro disso. Olha só. Gente. Morrendo de vergonha, nervosa. Mas foi. E aí, acompanhando os demais alunos, né? E aí ia abrir a turma. E aí você lançou na época, isso foi o ano passado, foi em janeiro, acho que foi no começo do ano passado, não vou lembrar exatamente então você o mês. entrou quando era o TSM, que era focado no speaking. Isso, era esse. Que aí depois que eu fiz, que o negócio ficou bom, né? E aí eu lembro que logo em seguida estava para abrir a turma e tinha um bônus, que acho que não lembro qual a quantidade de primeiros alunos ganharia uma tutoria com você. E você ganhou ela, aí, não foi? Foi. Aí eu corri, coloquei o alarme, eu já acordo cedo mesmo, né? Já aproveita, mas eu coloquei né? o alarme para acordar antes ainda e consegui me inscrever para ganhar a tutoria. E aí o que foi? Me fala aqui, eu sempre gosto de perguntar para eu saber, que cada pessoa é diferente. Tem gente que fala que são as técnicas, tem gente que fala que são os resultados dos outros alunos. O que foi que eu te mostrei, ou o que foi que eu falei que te convenceu? Você falou assim, não, eu vou entrar aqui. Você lembra? Foi a sua própria história, a sua trajetória. Olha só, tá vendo? Eu falo que cada um é diferente, né? Cada um é diferente. Foi a sua trajetória, porque eu sou professora, já sou formada, né, há 12 anos. E o inglês, assim, eu aprendi grande parte da mesma forma que você, né? Bem autodidata. Mas eu já era professora. Entendi. Né? E ver a sua história, né? O tempo, assim, o time frame foi muito curto. E você, através dos seus erros, você foi desenvolvendo técnicas para aprimorar. E, assim, a sua dedicação. Então, eu lembro que você compartilhou a sua história. Você acordava às 4 da manhã, né? Nossa. Aí tinha aquela janela de estudo, ia trabalhar durante o seu dia ali de trabalho, você ficava ali escutando, né? Colocava ali de fundo. E depois chegava em casa e estudava mais um pouco. É o famoso trabalho depois do trabalho, né? Trabalho antes do trabalho. E depois, antes e depois do trabalho. Antes, depois. Ah, que bacana saber disso aí, que a história foi lá e te ajudou a decidir isso, né? Porque é verdade, né? Às vezes tem gente que chega pra mim e fala assim, Simon, eu tenho 6 meses pra passar no IELTS, dá tempo? Eu falo, olha, dá tempo. Agora, você tá disposto a fazer o que você precisa fazer em 6 meses pra chegar e pegar a nota que você quer? Né? Porque às vezes a pessoa ela tem noção do tempo que ela quer fazer a prova, mas não tem noção do que ela tem que fazer, né? E isso é muito importante. Por isso que quando você fala lá da planilha, né? Hoje essa planilha ela tá até totalmente modificada, né? Porque como agora são as 4 habilidades, essa planilha ela abrange desde o primeiro dia que a pessoa entra na turma até o dia da prova dela. Exatamente o que ela vai fazer, quando que ela vai começar a fazer simulado, tudo. Mas eu falo que quando você tem essa clareza, né, do que fazer, aí você vê, fala assim, ah tá, é nesse caminho aqui que eu vou seguir. Bacana. Me conta aqui, aí você entrou lá, e aí você foi e viu, como é que foi o seu contato com as técnicas? Quando você viu as técnicas, demorou para você pegar elas, aprender, como é que foi? O que você percebeu daquilo ali? Eu achei as técnicas muito claras e precisas, assim, bem objetivas. E é essencial assistir todos os vídeos, desde a introdução, né? Eu lembro que antes da introdução eu fui abrir a planilha, entender como é que era a planilha. E aí eu fui assistindo vídeo por vídeo, só que eu assistia e anotava, né?
isso assim, aí que você fazia. forma. Você ia anotando o quê? Os pontos principais do que eu tava falando ou as suas observações daquilo ali? O que As você minhas fazia? observações. Ah, entendi. Você fazia tipo um resumo da aula ali. Isso. Foi o que me ajudou bastante. E aí eu voltava às minhas anotações. Entendi. E às vezes quando eu não entendia muito, aí eu voltava o vídeo de novo também. E quanto tempo você levou de preparação, Aline? Você falou que você entrou lá no início do ano e você falou assim, agora eu vou começar a pegar. Porque nem todo mundo que entra já começa, né? Você foi dessas que já começou com 100% ou você falou assim, não, vou fazer minha prova tal tempo, depois eu vou começar a ver isso aqui? Eu comecei super animada. Vamos que vamos. Deu 2 semanas no ano. Aí veio trabalho, né? Que eu era professora lá no Brasil. Aí eu pensei, meu Deus, e agora? Aí eu pegava, assim, sempre à noite. Pegava 30 minutos, 1 hora. Então não foi com o mesmo gás do começo. Mas eu lembro que eu tive 1 mês e meio. De quando eu fiz a inscrição até o dia da prova. Olha só, 1 mês e meio, caramba. E aí eu deixei para agendar a mentoria com você, acho que umas 2 mais perto, semanas né? antes. Bem pertinho, É que eu sempre falo assim, né? Os que ganham os bônus, né, de mentoria, eu falo assim, ó, você pode marcar comigo quando você quiser, né? Dentro do prazo de acesso. E eu recomendo que você marque com alguma antecedência antes do seu teste, porque aí eu vou olhar para você e falar assim, ó, ainda tem que mexer aqui, aqui, aqui. Dá tempo de você consertar. Né? Porque às vezes a pessoa marca assim, 1 dia antes da prova. Beleza, eu posso te passar ali o que você vai fazer, mas não tem tempo para você colocar aquilo em prática, né? Então é importante isso aí. E como que você acha, Aline, que entender aquelas técnicas dentro ali desse prazo de 1 mês e meio que você tinha para se preparar, como que você acha que entender essas técnicas te ajudou lá na hora da prova? Como é que você acha que foi isso? Foi como uma receita de bolo. Fala mais um pouquinho. Para mim. Porque, assim, não era só ler, fazer o resumo, mas acho que o fundamental foi colocar em prática, né? E, assim, no começo eu tentava praticar muito sozinha. Então eu gravava, né? Eu me gravava falando e depois eu ia fazendo a autocorreção. Porque pode não parecer, mas eu sou muito tímida. Eu sou professora, mas eu sou muito tímida. E tem o grupo, né? Não sei se ainda tem o grupo. Tem. E aí tinha as pessoas e a gente marcava ali, né? Tinha uma tabela de disponibilidade de cada um para poder fazer. Então você começou preparando sozinha e aí o que te foi o estalo? Não, eu tenho que começar a preparar com esse povo. Porque não tinha feedback de ninguém. Quando então, você tá sozinha, né? Exatamente. É muito fácil eu dar um feedback, assim, ao meu favor. Quando você recebe o feedback de outra pessoa, né? Eu achei sensacional que os meus colegas daquela época, eles eram, assim, bem pontuais. Olha, eu achava bonitinho, porque eles davam um feedback igual o professor dá para o aluno. Olha, achei muito legal que você fez isso, né? E aí dá um exemplo. Mas nessa parte você falou isso, você poderia ter falado isso ou acrescentado isso, né? E para a próxima vez, que tal você usar isso? Que é exatamente o que você faz nas lives de simulado. Então eu achava legal que os próprios colegas já vão entrando naquele ritmo ali, né? Isso é muito, muito interessante, porque eu falo assim, às vezes a pessoa tem uma resistência, fala assim, mas eu vou praticar com um colega meu, não é a mesma coisa. Eu falo assim, ó, lá dentro, a única coisa que você tem que prestar atenção na hora que você está praticando as técnicas é o quê? Se você está aplicando as técnicas. E como a técnica é algo objetivo, isso independe do nível do outro. Porque o outro colega que está praticando com você, a única coisa que está olhando para você é essa pessoa aqui na minha frente, ela está aplicando as técnicas. Isso é objetivo, qualquer um consegue ver, né? Exatamente. Então, a prática com os colegas, isso é importantíssimo. E é outro padrão aqui, ó. Outro padrão de faixa preta. Todos os faixas pretas, praticaram com os colegas. Todos eles praticaram. Hoje, né, nessas turmas novas do IMC, existe uma coisa que eu creio que chama simulados faixa preta. O que é isso? A pessoa entra, ela tem a oportunidade de fazer até 24 simulados com faixa preta da equipe. Entende? Então, faixa preta senta ali com a pessoa, e aí não é um colega seu, não menosprezando a prática um colega, que ela é muito importante. Só que você vai ter um momento com faixa preta, que é uma pessoa que nem você, que comprovadamente foi lá e atingiu as maiores notas do teste, olhando para você e falando, ó, essa técnica aqui, tá faltando aplicar isso, isso e isso. Essa outra aqui você tá aplicando bem, pode seguir nesse caminho. Então, isso é algo que acaba potencializando o seu feedback e a sua preparação. Né? Você tem um caminho ali do que você vai fazer. Mas
Eu falei isso, acho que hoje na live de manhã. Não basta só você saber o que você tem que fazer no teste, você tem que praticar, né? Você tem que colocar isso em prática. E você mesmo está falando aqui que, mesmo tendo tido 1 mês e meio só de preparação, você foi lá e praticou bastante. E isso, se eu quero que você me diga, eu acredito que isso tenha te feito aplicar as técnicas com muito mais tranquilidade na hora do teste, né? O que você acha? Era exatamente isso que eu ia falar. A prática, né? A prática é essencial para qualquer coisa, né? Seja uma prova do IELTS, qualquer outra coisa. Sem praticar, a gente não consegue aperfeiçoar, né? A prática leva ao aperfeiçoamento. E eu percebi isso. Porque quando eu não praticava, às vezes nos outros exames, né, na minha cabeça, assim, eu não preciso me preocupar com a fala. Então eu focava demais nos outros, né? E eu não me preparava, eu não praticava. Mas assim, não só para o speaking, para as outras habilidades também eu percebi que o uso da planilha me ajudou bastante, porque eu tinha durante a minha semana um horário definido para cada habilidade. E fazer também os simulados, né, que eu fazia, eu fiz assim, muitos mocks, muitos simulados. Então, quanto mais simulado você faz, você vai se acostumando com a estrutura da prova, de cada habilidade, e isso te gera uma autoconfiança, né? E isso diminui bastante os níveis de ansiedade, porque você sabe, né, como agir, como responder a cada tipo de pergunta. E olha aí o que você falou que interessante, né? Que você fazia os simulados para praticar as técnicas lá. Eu sempre falo, eu falei isso, teve uma aula que eu fiz essa semana aí, sobre como fazer o simulado pro IELTS. Porque a maioria quer pegar um simulado, vai lá na internet, digita lá, simulado IELTS, pega as questões e só faz o simulado. A gente não faz o simulado para tirar a nota. A gente faz o simulado para praticar a técnica que você vai aplicar na prova. Tem uma intenção aqui, né? Eu não estou só fazendo para ver quanto que eu vou tirar. Eu estou fazendo para eu treinar as técnicas que eu tenho que aplicar na hora da prova. E é o que você falou. Quanto mais você treina, mais confiança você tem, né? Mais à vontade você se sente praticando aquelas técnicas. E aí, ó, isso vai te deixando cada vez mais confortável na hora do teste. Como é que foi na hora do teste? Você sentiu mais tranquilo ou mais confiante de aplicar as técnicas? Já começou pela noite anterior, eu dormi. Olha só, já ficou tranquila, né? Eu dormi, tomei café. Eu lembro que a prova oral foi antes dos você fez antes. Né? Foi de manhã, acho que era 11h45 e a prova não lembro se ia ser 1h da tarde ou 2h da tarde. E então, assim, eu fiquei feliz que, assim, pronto. O speaking já é o primeiro, né? Já vai resolver. Já vai. E eu não estava nervosa, eu estava muito calma. Muito calma mesmo. Isso aí, eu vou vendo os padrões, né? E eu sempre vou tentando categorizar aqui os padrões. Todos eles praticam no grupo, todos eles usam lá da planilha, todos eles acabam fazendo isso aí que você falou, que é praticar tanto ao ponto que você fica... Posso ir tranquila para a prova. Porque eu falo assim, Aline, ó, eu costumo falar assim, quando você sabe o que você tem que fazer no teste do IELTS, já é difícil. Imagina sem saber, né? Você sabendo o que você tem que fazer em cada parte do teste já é difícil. Imagina sem saber, né? E aí me conta aqui, você foi lá, fez seu teste, saiu sua nota. O que foi sua reação na hora que você olhou aquilo ali e falou assim, meu Deus, faixa preta aqui. Tanto no speaking, que você falou que era o que você estava mais preocupada, foi sua maior nota lá, 8,5. Me conta aí, o que você sentiu na hora que você olhou aquilo ali? Foi uma sensação de alívio, né? E de esforço recompensado. Olha só. É isso que significa, né? Não é só, conseguir a nota tal. É você saber que você conseguiu chegar naquilo ali, né? Essa sensação do esforço. Bacana. Me conta aqui, ó. Agora eu quero fazer umas perguntas para eu poder ajudar o pessoal que está assistindo. Tem gente que acha, assim, que saber inglês vai ser o suficiente para ir para o teste do IELTS. E você, que está aqui, ó, você era professora já, claramente já sabia inglês, tá aqui para dizer o que você acha, ou o que você diria para a pessoa que fala assim, não, já sei inglês, dá para ir fazer o teste. O que você acha? Vai perder dinheiro, vai se frustrar, não faça isso. Tanto que eu me recusei, né? Eu falei assim, eu não vou fazer mais que um IELTS, é um só. Queria tirar uns 9? Sim. Mas assim, 8,5 já estava ótimo. Era o que eu precisava, né? Para colocar no meu perfil. E foi o que me deu mais pontos também.
Não vai por isso. Até porque se nós pedimos para um nativo, uma pessoa nativa, né, um falante nativo, sentar e fazer a prova, não vai também. Né? E eu posso dizer isso como professora. Né? Eu já tive alunos, né, que eu trabalhava numa escola bilíngue no Brasil. Então, assim, de ter alunos que eram falantes nativos, né, da língua, e os alunos ali brasileiros que às vezes nunca saíram do país tinham uma habilidade melhor na escrita e na fala. Olha só. Né? Exatamente. E isso quando eu digo na fala, eu digo as habilidades de argumentação. Sim, o que é preciso no teste, né? Os parâmetros. Exatamente. Né? Saber expressar opiniões, né? Saber argumentar e contra-argumentar. Isso eu falo isso, acho que quase toda semana eu falo isso. Porque um nativo, não dá para você questionar se ele sabe inglês. É óbvio que ele sabe inglês, ele é um nativo. Agora, o que ele não sabe é fazer o teste do IELTS para atingir os parâmetros do IELTS. Isso é diferente e não tem nada a ver com saber inglês. Tem a ver com você saber fazer o teste, né? O teste do IELTS não está só testando seu inglês, ele está testando se você sabe fazer o IELTS. E quando você percebe isso, você fala assim, tá, então agora eu tenho que sentar e ver isso aqui. É a clareza, né? O que eu falei, às vezes a gente precisa de clareza, né? Aline, me fala aqui, o que você acha que mais atrapalha quem está começando a se preparar para o IELTS? Não ter não ter um objetivo claro. Às vezes o IELTS é só um sonho, não é um plano. Né? Eu quero fazer o IELTS, eu quero tirar CLB 9, porque eu preciso, tá? Ok, mas quais serão as ações a serem tomadas para atingir essa nota? Eu vou ter que estudar, eu quero que você fazia. Eu vou ter que estudar tantas horas por dia. Quais habilidades? Eu vou estudar todas as habilidades por dia? Ou eu vou dividir em blocos? Né? Então, é ter um plano atingível. Perfeito. Eu acho que esse é o segredo. E aí eu lembro que você falou aqui, que lá no início, você era muito preocupado com o seu speaking. Não só pela timidez, como também pela ansiedade, né? O que você diria para quem tem o mesmo problema que você tinha? Praticar com os colegas e com outras pessoas. Então, acho que às vezes nem todo mundo tem condições financeiras de pagar um tutor online nas plataformas que hoje nós temos acesso. Então, eu acho assim, essencial, né, fundamental o grupo que você monta. A gente consegue praticar com os colegas, né? Aí, às vezes, assim, mas meu colega nem fala também. Não é questão de não falar também, o sotaque, não é isso. É porque nós temos essa mania de querer julgar o outro, em vez de julgar a nós mesmos. E eu acho que é a prática, se expõe na prática. É a prática que vai aperfeiçoando. E uma coisa também que eu observo, eu falava isso muito para os meus alunos também, né? Quando eles tinham que se preparar para algum exame também, o TOEFL, né? Eu falo assim, gente, vocês têm vergonha de falar? Grava. Mas eu vou gravar, eu tenho vergonha de me ouvir. Tem gente que tem vergonha de se ouvir também. Sim. Esse aí para mim é o demais. São 2 pontos. Primeiro, que tem um problema pessoal, né? A gente tem vergonha da gente mesmo por quê? Né? Você tem vergonha de você por quê? Se você tem vergonha de você, o que você vai oferecer para o mundo, né? Se você tem vergonha de você. Segundo, que eu tenho vergonha. Beleza, faça com vergonha. Você tem que fazer, né? Não vou fazer. Então beleza, então não passa no IELTS. Fica aí na vida que você tá. Agora, eu quero mudar. Quero estudar no outro país. Quero fazer um mestrado no outro país. Quero imigrar para outro país. Mas eu tenho vergonha. Você acha que você vai falar o quê quando você chegar aqui? Você vai continuar falando português? Como é que você quer mudar, morar no outro país se você tem vergonha de falar inglês? Entende? Fale com vergonha. Eu falava, você já era da época das lives que eu falava isso? Eu tô com vergonha. Faça com vergonha mesmo. Você era dessa época? Tô com medo. Sim. Faça com medo mesmo. Vai deixar de fazer? Você contava a história do morador de... Acho que era morador de rua. Do homeless. Pregador. Do homeless, né? Exatamente. Nossa, deixa eu clicar esse negócio aqui. Peraí, que eu tô gravando aqui. Aí, se eu clicar aqui, a câmera interrompe. Peraí. Aí, agora foi. Beleza. Me fala aqui. Você, como uma faixa preta de 3º grau, né? O que você acha que é uma coisa assim que as pessoas deveriam fazer durante a preparação do IELTS, mas que talvez ela não tá percebendo? Talvez é um ponto cego que ela não tá vendo, mas fala assim, isso aqui você não tá vendo não, mas faz isso aqui. O que você acha? Às vezes não trabalhar... Eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu estava tão preocupada com o speaking que às vezes eu deixava as outras habilidades de lado. Né? E isso acabou sendo o meu ponto cego. Entendi.
Então, eu via que eu ficava... todos os dias eu tinha prática de speaking. Listening era dias alternados. Reading, assim, eu não tenho problema. Mas, por não praticar... Até porque o reading, né? Você não vai ler o texto inteiro do IELTS. Tem as técnicas, tem as estratégias. Pois é, né? E aí, de tanto focar só no speaking e praticar mais o speaking e o listening, eu deixei o reading e o writing de lado. E aí, no final, fui começando a pensar, nossa, eu preciso trabalhar isso aqui. Aí foi quando eu comecei a balancear na minha semana. Exatamente. Então, acho que o ponto cego pode ser se não saber balancear. Então, focar demais naquilo que você precisa melhorar e esquecer das atividades que você já é boa, mas também tem que deixar não nivelado. Mantém, né? Isso. Não mantém. Interessante. E o que você acha que a pessoa não deveria fazer? Eu acho que, assim, isso aqui é normal de fazer, já vi outras pessoas fazendo, mas isso aqui não tinha que fazer. Não praticar. Acho que é não praticar. Às vezes parece assim... Parece óbvio, né? O que a gente está falando. Mas, às vezes, o óbvio tem que ser dito, né? Mas eu vou acrescentar uma coisa. Não praticar com constância. Fala tem mais que ser sobre uma isso. Prática constante. Você vai ficar estudando 10 horas por dia. Não, eu não estudava 10 horas, né, todo dia. Até porque eu trabalhava. Eu trabalhava das 7 da manhã às 5 da tarde. Chegava em casa, ainda tinha lição para corrigir, né? Um monte de coisa a fazer. Então, eu pegava 2 horas. Às vezes eu não conseguia fazer 2 horas à noite, eu dividia 1 hora de manhã, que era o meu trajeto para o trabalho, e às vezes à noite, e aí eu dava um tempo maior no final de semana. Mas, por exemplo, domingo era um dia de descanso. É importante, né? ter um dia de descanso. Eu falei isso hoje mais cedo com uma mentorada. Eu falei assim aqui, que aí ela falou assim, porque no domingo eu tiro para ver isso aqui. Eu falei assim, qual é o dia que você tira para não fazer nada? Eu falei, não tem. Eu falei, então você tá precisando ter. Porque eu falo que a gente, preparando para o IELTS, é como se fosse um atleta. Mas é um atleta mental. Seu cérebro, você está forçando o seu cérebro com a exposição ao idioma. Você está forçando o seu cérebro aprendendo as técnicas. Você está forçando o seu cérebro a praticar a aplicação das técnicas. E aí você vem naquela crescente, né? Você vai intensificando até chegar próximo do seu teste. Você tem que ser igual um atleta. O que o atleta faz? Quando tem aquelas competições de alto nível, ele vai. Quando tá chegando perto da prova, uns 2 dias antes ele descansa para ele dar o máximo no dia da prova. Então, é muito importante ter um dia que você não faz nada. Simplesmente para você reabastecer o seu cérebro. Dar uma refrescada nas coisas ali, né? Isso é muito importante. Me conta aqui, mais uma coisa para eu poder te perguntar. Hoje, né, você tendo atingido essas notas aí lá no IELTS. Faixa preta de 3º grau, 8,5 lá no speaking. O que hoje você vê? Já estando até aqui no Canadá, né? O que você hoje vê que para você assim, nossa, isso aqui é tão claro, mas você não via quando você começou a se preparar? Você assim, nossa, isso aqui é tão óbvio. Eu acho que até comentei isso com você no dia da mentoria do professor. E assim, a última parte, que é a argumentativa contra a argumentativa, né? Você tem que dar a sua opinião. Era algo que eu trabalhava todo ano com os meus alunos, quando a gente trabalhava com textos argumentativos, né? E de persuasão. Então, tinha uma técnica que tem, né? Que eu usava bastante com os meus alunos, que chama Oreo, do biscoito mesmo, né? Então, você tem que dar a sua opinião, que é o a razão, né? Para você ter essa opinião, né? E aí, os exemplos para suportar essas razões que você tem, né? E lá no final que você vai restate your opinion, né? Que é retomar a sua opinião do início. Eu falei assim, nossa, era tão óbvio. Eu tô há mais de 5, 6 anos ensinando fazendo isso, né? Quando eu assisti o seu vídeo, esse vídeo que era da última... Da técnica da parte 3. Você não acredita. Como assim? Tão óbvio, eu não enxergava. Olha só. E tem mesmo, né? Lá na parte 3 do speaking são 3 técnicas para aplicar, né? E aí essa forma que você resumiu é uma bela forma de resumir isso aí, né? Então, às vezes, né, a gente esquece de fazer o óbvio ali, esquece de fazer o básico bem feito ali e quer ficar inventando, não, tem que usar vocabulário avançado, tem que usar não sei o que. Não, calma.
calma. Olha aqui, ó. Primeira coisa na sua vida. A técnica. Aplicou a técnica? Apliquei. Então, beleza. Pronto. Se surgir uma palavra avançada, aí você encaixa ela ali no meio. Mas o principal não é a palavra avançada. Tanto que você, faixa preta, professor, sabe? Você chegar lá, fica só soltando palavra avançada para cima do examinador, e vai falar assim, esse cara aqui decorou um dicionário. Já vai riscar tudo, né? Não tem o mesmo efeito, né? Não é uma fala natural, até porque o IELTS, o General Training, é a sua habilidade de falar e se comunicar no dia a dia. Uhum. Isso que você falou, natural, tem que ter essa naturalidade, né? Interessante. Aline, o que você acha que seria, na sua opinião, a pessoa vai começar a se preparar agora para o IELTS? Tem um monte de gente aí que vai começar a se preparar para o IELTS agora. O que você acha que seria o pior erro dessa pessoa na hora que ela vai começar a se preparar? Ela tá ali no inicinho da jornada. A falta de planejamento, uhum. né? É um planejamento realista dentro do tempo que você tem disponível para estudar. Então, acho que tem que fazer um pente fino, né? Qual é o tempo que eu tenho para estudar? E, às vezes, até o tempo morto, né? Por exemplo, eu tô indo ao trabalho, né? De carro, de ônibus. Eu posso ouvir um podcast, né? Não dá para ler? Eu posso ouvir um podcast. Se é possível fazer a leitura, faça a leitura. Interessante então, isso aí. Acho que colocar esse tempo morto também, né? Não é um estudo ativo, é mais passivo, né? Então, saber identificar o momento de estudo ativo e passivo. E querer fazer muito, por exemplo, eu vou estudar em um único... Eu cometi esse erro. Às vezes eu pegava o sábado, hoje eu vou fazer 3 simulados inteiros. Não, é frustrante demais. Por isso que eu tenho que dividir em blocos. Então, quando eu tinha, ou era um feriado ou uma folga, eu tentava fazer um simulado da prova inteira no meio da semana, geralmente às quartas, e um no sábado. Pronto. Entendi. Fala um pouco, eu achei interessante isso aí que você falou do tempo morto. Fala um pouquinho mais disso aí. Como que você aproveitava esse tempo seu? O que você fazia? De manhã eu gastava mais ou menos 1 hora de locomoção até o trabalho, né? Então eu escutava bastante podcast. E no próprio celular mesmo, eu abria o bloco de notas. Então, às vezes, eu ouvia um vocabulário, né, uma expressão, eu colocava lá e guardava. Na hora do meu almoço, eu voltava e tentava escrever frases usando aquele vocabulário, né? E quando era possível, que nem sempre eu conseguia sentar no transporte, eu fazia uma leitura. Aí eu fazia a leitura de um livro, uma leitura assim mais deleite, mas também eu buscava ler mais notícias, artigos. Então, lia bastante as notícias do BBC News, me ajudou bastante, né? Você já entrou ali no que eu chamo de a reta final, né? Você já estava ali 1 mês e meio da sua prova. Né? Então, o seu estudo ali ele já era muito mais focado no que você ia aplicar no dia da prova, né? Interessante. E às vezes, por exemplo, na hora do almoço eu não queria... Porque a hora do almoço é muito de relaxar. Então, os dias que eu não queria retomar o vocabulário que eu peguei de manhã, eu assistia uma série curtinha de 20 minutos no meu almoço. Porque era o momento de relaxar do meu trabalho também e de me divertir. Já dava ali um alívio, né? Com o inglês, né? Então, isso ajudou bastante. Interessante. Me fala aqui, dentro do programa lá, o que foi para você que você acha que causou, assim, teve o maior impacto em você? O que você acha que, nossa, isso aqui foi realmente bom? Foi o quê? Foi o grupo de prática? Foi a planilha? Foram as técnicas? O que você acha que foi? Não, isso aqui, para mim, foi o ponto maior. As técnicas. Foram as técnicas. Porque, assim, você destrincha muito bem, tá? Na Task One, é isso. Né? E você dá vários exemplos. Então, eu lembro que eu comecei pela Task One, por mais simples que seja, né? Você tem que tomar cuidado com o tempo. Porque eu lembro que quando eu fiz a primeira participação na live de simulados, eu falei demais. E você pontuou isso, olha, excelente, você tem um ótimo vocabulário, mas tem que se atentar ao tempo, né? E eu lembro que foi essa que chamou bastante atenção. E, assim, o fundamental para mim foi a última, porque eu sempre enroscava na última parte do speaking. Igual você falou lá no início, né? Acabava entrando naquela linha de raciocínio e ia embora. E acabou. Né? Interessante. Muito bem, Aline.
Muito bem, gostei dessa nossa conversa. Você tem algum recado que você queria dar para alguém que estivesse começando agora? Você pudesse falar assim, nossa, se eu pudesse te ajudar, faça isso. Seguir todas as suas dicas. Todas. Assim, ter uma rotina de estudos, né, que seja de acordo com a sua realidade. Não querer sobrecarregar. Ser realista, colocar no papel. Se não colocar no papel, não vai. Eu lembro que quando eu estava no Brasil, eu tinha um mural e eu colocava, eu quero atingir essas notas. Quanto tempo que eu tenho? Na verdade, eu tinha para todo o plano, né? Então, para ir para o Canadá, eu tenho essas 3 opções. Então, eu coloquei as 3 opções. Data de início e datas possíveis desse sonho se concretizar. Planejamento. Então, assim, era um sonho, mas com planejamento. E realizou, né? Exatamente, porque enquanto eu não fazia isso, eu estava lá na fase, só preciso juntar dinheiro. Não. Quando eu poderia muito bem já ter começado lá atrás, por exemplo, o francês. Né? E assim, é até engraçado que depois que eu fiz o IELTS, eu fui me preparar para o TCF, mas assim, eu era iniciante ainda. E usando as suas técnicas, né, eu não consegui a nota que eu queria, mas eu era assim, nível A2, né? E eu consegui B2 em 2 habilidades e B1 em 2 habilidades. Do A2 pro B2 é um salto, né? É um salto. Me fala mais disso aí. Então você usou as técnicas do programa lá no francês. Exatamente. Porque eu vi que a estrutura da prova é muito parecida com o nosso, principalmente a parte de fala. Se bem que é um pouco mais, são 4 e é um pouquinho mais difícil, mais extenso um pouco, né? Mas eu usei as técnicas. Mas isso é interessante, porque quando eu desenvolvi essas técnicas, eu falei assim, gente, eu estou na frente de um examinador. Então ali tem uma pessoa te avaliando. E se você está conversando com uma pessoa, aquelas técnicas servem. Porque são técnicas de estruturação do raciocínio. Então, às vezes, chega alguém aqui me perguntando sobre o TOEFL, me perguntando sobre o Duolingo, eu falo, esses daí não são comigo. Porque você vai fazer o teste num computador. É com um computador que você vai falar. Agora, se você vai falar com um examinador, aí o que eu tenho para você serve. E tanto é que você está aqui falando, que pegou as técnicas do programa e usou lá no teste do francês. Que interessante. Que interessante isso aí. E olha que eu vou te falar, você não é a primeira que me fala isso não, hein? Já teve uma galera aqui que falou que, Simon, eu usei as técnicas lá do MC, lá no teste do francês. E deu bom. Que bacana saber disso, Aline. Que bacana. Olha. Acho que uma outra dica também é não ter vergonha, porque com o francês, né, eu sempre tive muita vergonha. Então, agora eu tenho que dar minha cara a tapa aqui. Hoje mesmo a moça me parou na rua, perguntou onde que era o metrô, e ela não falava inglês. Eu falei, meu Deus. Agora é a hora da verdade, né? E aí eu comecei a falar com ela e saiu. Eu falei assim, olha, eu preciso abrir a boca e falar. É ir lá e fazer, né? É ir lá e fazer. Muito bem, muito bem. Aline, foi muito bom ter essa conversa aqui com você. Tenho certeza que muita gente assistindo não só vai ver você como um exemplo, mas também como uma inspiração. Tá? Foi muito bom. Te agradeço pela nossa conversa. Eu que agradeço pelo convite, né? E peço desculpas, né? Que eu fugi tanto de você. Então eu vim aqui como uma forma de agradecimento. Agradecimento, né? Pela mentoria. Parabenizar, né? Porque aquilo que eu te falei. O que me motivou a entrar foi a sua história. Que é uma história verdadeira, uma história real. Assim, ele conseguiu fazendo isso. Então eu também vou conseguir se eu fazer as mesmas coisas. Então, parabéns. Obrigado, você é um exemplo a ser seguido. Obrigado, Aline. Obrigado. Olha, um abraço para você aí em Montreal, tá? Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Muito bem, chegamos aqui ao final do Papo Faixa Preta. Conversei com a Aline aqui, faixa preta de 3º grau no teste do IELTS. Espero que vocês todos tenham gostado. Nós nos vemos numa próxima live. Cheers!